O que um filósofo famoso por sua rotina quase robótica tem a ver com uma das fraternidades mais misteriosas do mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa conexão surpreendente entre Kant e a maçonaria. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Como é que Immanuel Kant, um homem tão metódico que as pessoas acertavam o relógio pela caminhada dele, se tornou a base de pensamento da maçonaria moderna? E o mais curioso de tudo, não existe nenhuma prova de que ele tenha sido um maçom. Nenhuma. Vamos desvendar esse quebra-cabeça. Vamos colocar lado a lado. De um, a gente tem a razão pura de Kant, um universo de lógica, de disciplina. Do outro, o simbolismo da maçonaria, uma irmandade cheia de rituais e mistérios. Parecem coisas totalmente opostas, não é? Um é sobre a mente, o outro sobre o espírito. Mas e se esses dois mundos não forem tão distantes assim? Para a gente entender o impacto do Kant, a gente precisa voltar lá no século XVIII, uma época de muita agitação. Enquanto o mundo fervia com a Revolução Francesa, com a independência americana, Kant, lá da sua cidadezinha pacata, estava criando uma outra revolução, uma revolução dentro da mente humana, com livros que mudariam a filosofia para sempre. Então, onde é que esses dois caminhos se encontram? A ponte entre eles foi construída num terreno muito fértil da época, o Iluminismo. Tanto o pensamento de Kant quanto a maçonaria moderna nasceram da mesma chama, da mesma missão. E essa missão pode ser resumida em duas palavras famosíssimas de Kant, sapere aude, que significa ouse saber. Para ele, o iluminismo era basicamente a saída da menoridade intelectual. Sabe, aquela mania que a gente tem de deixar os outros pensarem por nós? É um chamado à ação, à coragem de usar o próprio cérebro. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Esse chamado para usar a própria razão para buscar a luz através do entendimento virou a missão central da maçonaria moderna. A ideia não é aceitar dogmas de olhos fechados, mas investigar tudo por conta própria. Nesse ponto, o filósofo e a fraternidade falam a mesma língua. Agora, vamos para o primeiro grande pilar dessa construção filosófica. Kant não só compartilhou um ideal com a maçonaria, ele deu a ela uma ferramenta, uma espécie de bússola moral, baseada na razão, chamada de imperativo categórico. Tá, mas o que é isso na prática? Pensa numa bússola moral que funciona para todo mundo. Antes de fazer qualquer coisa, Kant propõe um teste simples. A regra que eu estou seguindo agora poderia virar uma lei para todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo? Se a resposta for sim, e isso criar um mundo justo, a ação é moral. Se criar o caos, bom, aí não é. É uma lei que vem da razão, sem medo de castigo ou esperança de recompensa. Essa é a frase clássica do Kant. E a genialidade dela é que ela nos obriga a pensar além do nosso próprio umbigo. A questão moral deixa de ser o que é bom para mim e vira o que é bom para todo mundo. O egoísmo simplesmente sai da jogada. E isso leva a gente para uma distinção que é fundamental. Kant diz que tem uma diferença gigante entre agir conforme o dever e agir por dever. Parece a mesma coisa, mas não é. Um lojista que é honesto só para não perder clientes está agindo conforme o dever. Mas aquele que é honesto porque ser honesto é o certo a se fazer, esse age por dever. A maçonaria absorve isso na sua busca por purificar as intenções, por fazer o certo pelo certo. E aqui o impacto é direto. O imperativo categórico deu para a maçonaria uma base filosófica sólida para sua lei moral. De repente, ser uma pessoa correta não erra mais sobre seguir regras de fora, mas sobre ouvir um guia interno, a própria razão. Essa ideia de ter um guia interno nos leva a um conceito ainda mais poderoso. Se a nossa própria razão cria a lei moral, então nós nos tornamos nossos próprios governantes. E isso Kant chamou de autonomia. Para Kant, ser livre não é sair fazendo tudo o que dá na telha. Isso, na verdade, é ser escravo das nossas paixões. A liberdade de verdade é a autonomia, é a força de seguir as leis que a sua própria razão disse que são corretas. É autogoverno. E a maçonaria tem uma metáfora perfeita para isso. O maçom entra na ordem como uma pedra bruta, cheia de imperfeições, governada pelos impulsos. Através de um trabalho simbólico, ele usa as ferramentas da razão para se lapidar, para tirar essas imperfeições. E o objetivo? Se tornar uma pedra polida, perfeitamente ajustada, autônoma, mestra de si mesma. É a jornada kantiana em forma de símbolo. Essa ideia de autonomia tem uma consequência simplesmente revolucionária: a dignidade humana. Se cada um de nós é um legislador moral, então cada ser humano é um fim em si mesmo e não só uma ferramenta para os outros. E essa é a base da fraternidade maçônica. Dentro da loja, não importa título, não importa dinheiro.
O que vale é o valor de cada pessoa, tratada como igual. Ok, então a gente já juntou as peças: a razão do iluminismo, o dever do imperativo categórico e a liberdade da autonomia. Agora, vamos dar um passo para trás e ver o quadro completo. Como é que essa filosofia de Kant redesenhou o projeto da maçonaria? O resultado foi uma transformação total. A filosofia kantiana ajudou a elevar a maçonaria a um outro patamar. Ela deixou de ser só uma associação de construtores com segredos profissionais para se tornar uma escola dedicada a construir algo muito maior: o caráter humano e uma sociedade baseada em princípios éticos que valem para todo mundo. Isso tudo nos leva ao coração do mistério. Afinal de contas, qual é o grande segredo da maçonaria? Olhando por essa lente de Kant, a resposta pode não ser bem o que se imagina. Muita gente pensa que o grande segredo maçônico é uma palavra mágica ou um ritual escondido, mas a filosofia de Kant aponta para uma direção completamente diferente. Algo muito mais pessoal e, sinceramente, muito mais poderoso. O segredo é este. Não é algo que se aprende de fora, mas algo que se desperta por dentro. É a lei moral que, como Kant defendia, já está escrita dentro de cada um de nós. É a nossa capacidade de usar a razão para encontrar o caminho certo. No fim das contas, a jornada maçônica, iluminada por Kant, não é sobre encontrar um segredo, mas sobre ativar uma verdade que já mora dentro da gente. A luz é a clareza da própria razão. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se a bússola moral mais importante não está em livros ou regras, mas dentro de nós mesmos, qual é o tamanho da responsabilidade sobre cada escolha que fazemos?